Ao vivo, Sônia. Estamos ao vivo, olha só que momento. Olá! Maravilha, deixa eu fazer uns testes, né? Eu sempre tenho que fazer os meus testes iniciais aqui. Afinal de contas, estamos com 1 minuto adiantado aqui, então eu posso vir aqui na fanpage, posso compartilhar, porque a gente tem que compartilhar o que vai ser bom hoje, o que vai ser de papo inspirador. Claro que sim. Inclusive, como é que é o nome mesmo da fanpage? Tua? É Renata Werner. Renata. Compartilhar. Isso é o nome mesmo. Né? E vamos botar, compartilhar então também, né? Mas olha, temos que fazer espraiar essa mensagem. Com certeza. Bora lá. Que maravilha. Que maravilha. Tá compartilhado, tamo junto. Vamos começar esse papo, vamos esperar uns minutinhos assim só para o Facebook avisar. Vamos, a galera sim. Toda. Eu estou gostando muito de fazer esse projeto, Sônia, porque, de certa forma, ele fica gravado aqui, né? Então, várias pessoas, eu recebo retorno das pessoas bem depois, né? De que assistiram, de que gostaram, de que, enfim, acharam a iniciativa bacana. Então, eu acho que vale muito a pena. Então, maravilha. Compartilha, bora compartilhar esse troço todo. Compartilhe também quem está chegando aí para nos assistir, compartilhe para a gente fazer um bate-papo bem bacaninha por aqui. Eu estou muito feliz de estar com a minha queridíssima Sônia, só para dar um panorama geral, né? Eu convidei a Sônia aqui para o nosso projeto Profissão Empresária, para trazer inspiração, para trazer como é que é essa vida empreendedora aí nos 4 cantos do globo. Olha só que momento. E a Sônia foi minha colega em um dos treinamentos que a gente fez. A gente se encontrou em São Paulo na época, para o evento que estava acontecendo. E sabe aqueles momentos que basta só um encontro para tu te tornar amiga da pessoa? Agora a gente estava se falando depois de 3 anos, parecia que tinha sido ontem. Olha só. Né? Então, isso que eu acho legal. Isso eu acho legal, então estou muito lisonjeada. Sônia, obrigada por ter aceito o meu convite, por ter se disponibilizado a vir conversar um pouquinho aqui nesse horário. Aqui são 5:30 da tarde. Que horas são aí? Agora são 7:30, mas é porque vocês mudaram para o horário de verão e nós para o horário de inverno, porque há uns dias atrás eram 4 horas de diferença, agora estamos com apenas 2. Então, nós temos metade do ano com 4 horas de diferença e a outra metade só com 2. Eu gosto mais desta parte agora que só tem 2. Fica mais perto. Perfeitíssimo, então. Então, vamos começar logo uma vez, né? Vamos ser, assim, britânicas no nosso horário, né? Pontuais. Exato. Maravilha, então, como essa live vai ficar gravada, a gente vai compartilhar, deixa eu falar um pouquinho sobre quem eu sou. Eu tenho um projeto chamado Empresária S.A., onde eu estou trazendo algumas inspirações de mulheres empreendedoras aí ao redor do globo todo, para trazer essas experiências, né, com relação ao empreendedorismo, com relação à criação de negócios e trazer pura inspiração mesmo. Eu trabalho com negócios, com construção de negócios para o público feminino no universo online, e eu gosto muito disso, acredite. Né? Sônia, me conta um pouquinho quem tu és, conta aqui para o pessoal que está nos assistindo quem tu és, o que tu faz, conta um pouquinho sobre o Mind Emotion, que eu achei demais. Mind Emotion. Então, eu sou Sônia Anjos, né? Vivo e nasci e sou portuguesa, vivo aqui em Portugal. Adoro viajar, sou uma de viagem mesmo, né? Por isso a gente se encontrou em São Paulo, mas a maior parte do tempo eu estou aqui, não é? No meu cantinho. Sou mãe de um menino de 8 anos, lindo, e a gente vive bem perto de Lisboa, numa cidade pequena, mas que faz parte da região de Lisboa, que é a capital, né? E eu já trabalho com terapia. Inicialmente eu comecei como hipnoterapeuta, eu venho da área da psicologia, né? Mas eu sempre trabalhei muito no ramo empresarial. Eu tive empresa, eu fui gestora de outras empresas, trabalhei muito na área comercial. Então, embora eu fosse apaixonada por toda a parte mais de mente e de comportamento humano e de desenvolvimento pessoal, durante muito tempo, e sobretudo desde que eu entrei na faculdade, né, porque eu precisava, eu estudei numa faculdade
particular aqui, eu precisava para pagar os meus estudos, precisava trabalhar, então eu comecei aí, enverdando, né, por essa área de trabalho, comecei na área comercial e fui evoluindo até ficar gestora de negócios. Cheguei depois a ter o meu próprio negócio, mas daí fechei e voltei para abrir um negócio de outra pessoa. Então, sempre fui uma pessoa muito empreendedora, seja no meu negócio, seja no negócio do outro, né? Mas a minha paixão estava realmente no comportamento humano, no desenvolvimento humano, e eu queria voltar um pouco mais para essa área, também porque me trazia a psicologia, que foi o que eu estudei, né? E em 2007, sim, há 10 anos exatamente, em abril de 2007, a empresa da qual eu era diretora fechou. Então, a empresa fechada não precisa de diretora, não é? E eu fiquei sem trabalho e pensei, e agora, o que é que eu faço? Vou procurar o trabalho, o que é que eu faço? Então, foi a partir daí que eu decidi que iria me dedicar àquilo que eu sempre gostei. Eu tinha uma paixão, assim, por conhecer mais, achava misterioso e queria saber mais sobre hipnoterapia, e foi o que eu fui estudar na altura, e logo me formei, tirei o meu primeiro curso e comecei logo a trabalhar como hipnoterapeuta. Daí foi um percurso, né? Uma paixão, me apaixonei pelo coaching, em 2010 comecei a trabalhar com coaching também, fiz master, e tem sido assim no início muito mais hipnoterapia, menos coaching, depois mais coaching, menos hipnoterapia, mas sempre as duas coisas juntas. Eu também tenho um background na área de yoga, sou instrutora de yoga, embora eu não estou no ativo, né, mas fiz toda a minha formação, então tenho formação em meditação também, em respiração consciente, mindfulness, e depois fiz todo o percurso de Reiki, não sei se as pessoas sabem o que é, mas é uma terapia energética, e então eu fui tentando sempre juntar tudo, a minha parte toda muito mental, né, todos os conhecimentos mentais do coaching, do desenvolvimento, tudo isso, com a parte de negócios. Mas no início, eu confesso que não funcionou muito bem para mim. Ou seja, quando eu tinha outros negócios, sei lá, comuns, né, tradicionais, quando eu trabalhava nessa área, os negócios funcionavam. Mas quando eu tentei alavancar a minha carreira como coach, eu tive algumas dificuldades, sobretudo quando eu quis começar a trabalhar com outros mercados e vir para o mundo online. Então, eu estava muito sozinha, tive que aprender tudo do zero, não é? E eu fiquei assim sem saber muito bem porque é que em outras áreas os negócios funcionavam e nesta era tão difícil para mim. Depois eu comecei a contactar, né, com muitas outras colegas, terapeutas, coaches, etc., e eu percebi que não estava sozinha. Percebi que muitas pessoas tinham muita dificuldade, eram excelentes naquilo que faziam e naquilo que fazem, não é? Como coaches, como terapeutas, mas com muita dificuldade em passar a sua mensagem adiante e fazer-se conhecer o seu trabalho. Então foi aí que eu comecei a estudar muito, a aplicar mais na parte do negócio para esta área específica, o que é que a gente precisava de fazer, o que é que estava nos bloqueando, porque é que a gente não conseguia avançar, não é? Eu tirei tanto curso de marketing digital, de negócios, de tudo, e as coisas não avançavam. Então comecei muito a pesquisar sobre isso. E foi então que eu entendi que era preciso juntar as coisas e entender como é que havia esses bloqueios, porque é que a gente não conseguia avançar. E eu percebi que era um bloqueio muito mais, não só da falta de conhecimento de negócios, mas muito a nível mental mesmo. Então existem muitas crenças, muitos bloqueios mentais, sobretudo para pessoas que trabalham em áreas mais espiritualizadas, digamos assim, não é? De terapias holísticas e tudo. E também das coaches também. Então, eu percebi que era um bloqueio que existia a nível mental e a nível emocional. Daí surgiu o Mind Emotion, né? Porque é um trabalho muito mental e de emoções. Então, eu trabalho a área de negócios, eu ajudo as minhas clientes a alavancarem os seus negócios de coaching, seja presencial ou online, porque eu trabalho muito online também, né? Então, eu ajudo-as em todas essas dinâmicas, porque também, como sabes, estudei muito marketing digital, mas eu trabalho, no início, eu trabalho muito com elas a parte do mindset, né? A parte da mentalidade delas e das emoções. Tem que haver uma transformação, muitas vezes emocional e mental, para que as coisas comecem a fluir nos negócios, porque não chega a chegar a aplicar uma estratégia
e a pessoa consegue simplesmente a partir daí. Algumas conseguem, felizmente, não é? Chega só isso, porque já têm a sua mente no sítio certo, não é? Já têm a mente empreendedora, já conhecem e já conseguem, mas a maioria não. Então é preciso realmente fazer esse trabalho emocional e mental. E então, hoje em dia, é esse o meu trabalho. Moça, deixa eu fazer uma pergunta agora, tricotando, vamos dar uma tricotada, né? Eu adoro. Qual o problema, assim, das pessoas quando elas chegam ali para ti, quando a gente, essa parte mais da mentalidade, tá? Da empreendedora que chega para ti, o que tu considera, assim, que é mais forte, que precisa ser trabalhado? Que é uma coisa que elas chegam para ti, a maioria com esse mesmo problema, e que tu vai e trabalha elas através das tuas terapias, enfim, né? O que é mais latente, assim, contem um pouquinho. De curiosa agora, né? Olha, tem algumas vertentes. Então, ainda hoje mesmo eu estava a falar com uma cliente sobre isso, porque tem algumas clientes que vêm ter comigo porque elas querem desenvolver toda a parte de negócios e depois nós vamos entender que elas estão bloqueadas em outras áreas da vida delas. Elas estão preocupadas com a sua saúde, com o seu próprio corpo, não é? Ou elas têm problemas nos relacionamentos amorosos, ou familiares, ou com os filhos. Então, o que é que acontece? A mulher é um ser por inteiro, não é? E por muito que ela queira avançar e ter sucesso no seu negócio, se existe uma área que é muito importante para a mulher, como por exemplo a do relacionamento ou da relação com o seu próprio corpo, que não está alinhada, não está a funcionar, isso pode ser o que está a bloquear o facto dela não avançar no negócio. Então, para que ela avance no negócio, muitas vezes eu não trabalho com ela no negócio, eu trabalho com ela naquele bloqueio, em uma outra área que não tem nada a ver. Então, ela chega para mim porque ela, sei lá, quer ter mais clientes e a gente acaba trabalhando o relacionamento dela com o marido. Parece que não tem nada a ver e quando ela resolve o relacionamento com o marido, o negócio explode, não é? Então, tem tudo a ver. Outra coisa é que muitas vezes é mesmo esse bloqueio mental de sei lá, por exemplo, eu trabalho com muito terapeuta e muita gente, a gente está a trabalhar numa coisa que é a nossa missão, que é a nossa paixão, e há muito aquelas crenças, né, relacionadas com dinheiro, por exemplo, que é se eu tenho este dom, se eu tenho essa capacidade, né, de transformar, de curar o outro, de transformar a vida dele, eu se calhar deveria dar isto de graça, eu não deveria estar recebendo por isso. Mas se eu não receber por isso, como é que eu faço para desenvolver o meu negócio? Então, tem algumas pessoas que me aparecem com este tipo de mentalidade, não é? E que é preciso também dar a volta a isso. Outras vezes elas querem uma agenda cheia de clientes, por exemplo, porque decidiram cobrar um valor baixo, um valor que não é o seu valor real, e elas, para ganharem aquilo que necessitam ou aquilo que elas acham que merecem, teriam que trabalhar o dia todo atendendo clientes, não é? Então tinham que ter a agenda cheia para conseguir trazer todo o rendimento que elas necessitam. Só que depois elas próprias bloqueiam, porque assim, para a gente ter uma agenda cheia de clientes, e quem trabalha, porque a maior parte das minhas clientes, eu tenho também uma advogada, uma dentista, mas a maior parte são coaches e terapeutas, não é? É para esse público essencialmente que eu trabalho. São empreendedoras, mas a maior parte é na área do desenvolvimento humano, não é? Então, a gente está a trabalhar ali diretamente com o outro, né? Muitas vezes a gente pega, ainda outro dia uma cliente minha me dizia, Sónia, mas como é que eu faço para, quando termina o dia de trabalho, não levar o problema dos meus clientes para dentro de casa? Porque ela não estava conseguindo separar as coisas, não é? Então, é muita intensidade que a gente entrega ali no nosso trabalho. E se a pessoa fica com a agenda completamente cheia, ela chega no final do dia completamente esgotada, ela não tem energia para filho, não tem energia para marido, não tem energia para nada, não é? Então, é preciso ganhar esse equilíbrio. Então, como é que a gente faz? Espera aí, eu quero a minha agenda cheia de clientes, mas, na verdade, se eu tiver a minha agenda cheia de clientes, eu chego no final do dia e eu já não tenho condições para mais nada. Então, a verdade é que ela não quer a agenda cheia de clientes, ela quer só alguns clientes, né? Mas depois, se eu tiver só esses clientes, o faturamento não vai ser suficiente. Então, ela fica sem saber para onde se virar, não é? Então, eu trabalho muito com elas isso. Também essa mentalidade, a gerir a emoção, perceber exatamente quantos clientes ela quer, quanto é que ela vale, não é? Associar o valor ao número de clientes que ela quer.
Saber exatamente o tipo ideal, eu chamo de cliente alma gêmea, né? É quase assim, o tipo de cliente que a gente mais gosta de trabalhar, porque assim, a gente quer servir todo mundo, mas a verdade é que a gente não nasceu para servir todo mundo, né? Né? Então, assim, eu trabalho com empreendedoras e tu também trabalhas com empreendedoras, mas eu tenho a certeza que as minhas clientes não são as tuas clientes, e vice-versa. Alguma até pode ser, mas o mais natural é que umas são as tuas clientes e outras são as minhas clientes, entendes? Então, o que vai acontecer é que, primeiro, que é uma mentalidade que a gente também trabalha, há abundância de clientes para todo mundo. Muito para todos. Muito para todos. E cada um de nós tem um cliente ideal. E nós trabalhamos muito também a mentalidade de se esse cliente não é para mim, eu tenho que saber dizer não para ele. Porque muitas clientes minhas, isso aconteceu comigo no passado, eu só queria aceitar todo mundo, não é? Só que depois, aquele cliente que não é o nosso cliente ideal, ele vai consumir a nossa energia até assim ao fundo do osso, né? Não sobra nada. E depois a gente quer ter... A gente quer ter energia, né, para trabalhar com o próximo e já não aguenta mais. Então, nós precisamos realmente saber também como é que faz para preservar o nosso emocional, como é que faz para preservar a nossa energia, né, para a gente estar sempre num top, né, o máximo para atender os nossos clientes. E saber dizer não, saber despedir clientes, se for necessário despedir, ou seja, esse cliente aqui não está bom para eu trabalhar, toma lá o seu dinheiro e vai procurar outra pessoa, porque temos que estar na nossa massa. Quem trabalha com coaching, com terapia, tem que estar na sua performance máxima para poder também entregar o melhor ao outro. Eu não acredito que alguém pode dar aquilo que não tem, né? Então, se eu não estou bem, eu não vou conseguir dar o melhor de mim para a minha cliente porque eu já não estou no melhor de mim, né? Então, e isso é o trabalho que eu faço com as minhas clientes, que é nós fazemos sim uma estratégia de negócio, mas baseado naquilo que é o cliente ideal dela, que são os valores justos para ela, com um programa valioso que ela coloca no mercado, em vez de ter que estar a trocar o seu tempo, né, por dinheiro. Então ela deixa de ganhar a hora e passa a ganhar pelo serviço completo que está entregando. E todo esse conjunto, né, que a gente trabalha, junto com as emoções, com a mentalidade dela, a gente trabalha muito a mentalidade da abundância, de sucesso, né, para muita ela... riqueza, né, Sônia? Muita riqueza. Muita riqueza. Porque a abundância... Nossa, né? a gente tem papo aí, eu acho que para umas 5 ou 6 lives juntas aí. Também acho que sim, acho que a gente pode criar aí um projeto. Pode criar um projeto até para falar realmente sobre os negócios específicos. Mas sabe o que eu queria saber? Agora tu está falando assim tanto e eu começo a me recordar assim, tipo, puxa vida, naquela época eu gostaria de ter feito tal coisa, se eu soubesse de tal coisa, eu teria feito diferente, etc e tal, né? Como é que está o teu projeto hoje, assim, Sônia? De tudo que tu gostaria ainda de realizar hoje? Que dia, a gente está bem aqui em novembro de 2017, que momento que está o teu projeto hoje? Olha, hoje o meu projeto está assim, eu trabalho aqui de Portugal, né? Tenho alguns clientes daqui, de outros países da Europa, mas que falam português também. Tenho também clientes que não falam português, mas muito menos, porque eu falo inglês também, né? Então, e porque as minhas mentoras também, as minhas coaches são americanas, então eu acabo por estar em grupos com outras colegas e a gente acaba por se conhecer e acaba por vir clientes daí também, mas a maioria dos meus clientes estão aí, do teu lado, estão no Brasil, né? As minhas clientes... Mas é muita abundância aqui nesse país, né? Muita abundância, a gente tem que aproveitar. Exatamente. Então, eu trabalho assim, muito um a um, né? Até antes da gente ir ao vivo, a gente estava comentando justamente isso, né? Que tu e eu somos muito mulher do um para um, né? Então, na realidade, a gente se conheceu porque, na altura, a gente, tanto tu como eu, pensávamos em criar um projeto onde poderíamos chegar de um para muitos, né? E aí a gente estava falando que nem tu nem eu fizemos assim isso ainda nessa escala. E isso aconteceu, não é? E isso aconteceu
comigo especificamente, e penso que contigo também, porque eu sou completamente apaixonada por pegar na mão da minha cliente e ir de um princípio, meio, fim, né? Eu não largo ela enquanto o resultado não está ali, não aparece. Então, só que isso tu sabes, né? É muito trabalho, não dá para ter assim tanto cliente, né? Porque a gente está ali muito comum, né? Exato. Então tem um limite, mas é realmente aquilo que eu mais gosto de fazer, sendo que agora sim eu já estou, em breve eu vou lançar uma coisinha assim pequena, um cursinho, né? Porque uma coisa que eu fazia muito, eu também já há alguns anos que eu fiz alguns retiros aqui em Portugal, faço cursos, mas tudo assim presencial, né? Uhum. Então faltou ainda eu passar todos esses conteúdos para um formato que seja possível de o apresentar online para poder também chegar a mais pessoas. Entretanto, o que é que eu comecei a perceber? Que embora uma cliente não é igual a outra e aquilo que eu trabalho com uma dificilmente é o mesmo que eu vou trabalhar com outra, então é um conteúdo específico para cada pessoa, aqueles conteúdos que eu entrego a uma cliente às vezes podem não servir à minha outra cliente, mas servem a muito mais pessoas. E há exercícios, há coisas, há ferramentas que a gente trabalha que poderiam servir a muito mais pessoas, não é? Então, o que eu estou a fazer agora é, quando eu já aplico uma ferramenta, um exercício com uma cliente, eu já faço logo de início uma estrutura que me permita de seguida agarrar naquilo já pronto e fazer, por exemplo, um curso, não é? Um cursinho pequeno. Para quê? Porque eu trabalho de uma forma realmente muito personalizada, mas é um facto que nem todas as pessoas têm a capacidade de trabalhar comigo, né? Não só porque eu não posso trabalhar com todo mundo, porque cada dia tem só 24 horas, mas também porque a nível monetário, né, nem todo mundo consegue começar logo assim. Então, eu realmente há muito tempo que eu gostaria de ter alguns produtos, né, de informação, alguns cursos, alguma coisa que eu possa fazer chegar a mais pessoas sem elas terem que pagar o preço logo inicial para trabalhar comigo a um, né? Então, agora sim eu estou nessa fase de já criar uma estrutura e em breve eu já tenho disponível o primeiro curso que eu posso colocar no mercado e depois daí vem outro e assim vai. Maravilha. E estou aí com um projeto também para o próximo ano. Meu Deus, são muitos projetos, estou apavorada contigo. Adorei. Ô, Sônia, agora quero ir de novo aí para trás. Quero saber o sucesso de Chapistas, né? O sucesso de Chapistas. Para tu chegar onde tu chegou hoje. Para tu estar trabalhando com o que tu está trabalhando, fazendo o que tu está fazendo, atendendo as pessoas que tu está atendendo e com todos esses projetos assim. Existem coisas dentro da gente que se acendem, né? Habilidades que aparecem e coisas que são importantes que a gente trabalhe para chegar onde a gente quer. Se tu pudesse olhar para as tuas habilidades, assim, qual delas assim, foram as mais importantes para te trazer onde tu está hoje? O que tu considera assim, que foi mais importante? Porque eu quero mapear a Sônia Anjos. Que honra! Então, qual habilidade? Olha, para ser sincera, pode parecer assim muito, muito estranho, mas é exatamente o que é. Eu acredito que a minha maior habilidade, e que é sem dúvida aquela que eu trabalho muito, muito, muito com as minhas clientes, é a intuição. Porque todo o meu negócio é baseado em intuição. Então, eu aprendo muita estratégia também, mas antes de eu definir qual é a estratégia que eu vou utilizar, de todas as muitas que eu já aprendi em negócios e em marketing digital, antes eu fico alinhada, eu me conecto comigo mesma, com o meu eu superior, com os meus guias, enfim, cada um com aquilo que acreditar, com anjos, com Deus, com aquilo que a pessoa acredita, não é? Mas sentir-se alinhada e simplesmente seguir a sua intuição, porque a nossa intuição, ela nos diz se aquele é o caminho certo ou não, ou se aquilo não vai dar certo. E muitas das vezes o que acontece com algumas clientes com que eu já trabalhei é que elas realmente também já aprenderam uma estratégia, chegaram lá, colocaram em prática e, enfim, aprenderam a fazer alguma coisa e lhes disseram, faz,
sei lá, olha, faz uma live no Facebook e depois a seguir coloca um artigo num blog e depois a seguir envia uma mensagem para uma lista e constrói uma lista. Então, tudo isso são estratégias, né? São coisas que a pessoa pode ir fazendo, mas é mais importante se a pessoa sentir-se guiada pela sua intuição e não apenas copiar um modelo já pronto que alguém fez e deu certo, porque como eu, até antes da gente entrar ao vivo, eu falava contigo que eu já falei com muitas pessoas que aplicaram uma estratégia, a estratégia deu certo, elas acharam que era o máximo, não é? Porque tinham feito assim uma grande coisa, mas afinal depois não conseguiram replicar aquilo e não entenderam porquê. Outras aplicaram uma estratégia exatamente igual e enquanto um teve sucesso, essa pessoa não teve sucesso nenhum. Então não entendeu, não é? Se eu fiz a receita do bolo igual, porque é que não sai bolo? Saiu torta, né? Então a pessoa não entende. E muitas vezes é por isso, porque a gente não se deixou guiar pela nossa intuição e porque, embora a estratégia possa ter dado resultado para aquela pessoa, não necessariamente vai dar para a gente. E a gente precisa entender primeiro isso. Então, se eu tiver que dizer assim, uma coisa que tem determinado é, sem dúvida, aceitar o que é a minha intuição e deixar-me guiar por ela e depois, com base naquilo que a minha intuição me diz, então, verificar qual é a melhor estratégia para colocar isso em prática e avançar. Mas não antes de eu ter a certeza que aquele é o meu caminho. Não porque alguém disse ou porque alguém fez. E como é desafiador fazer isso, né? Porque assim como eu, tu também trabalha ao estilo exército de uma mulher só. Então, a gente quer fazer e a gente vai fazendo porque a gente quer resultados, né? Então, isso acontece não só comigo, acontece com um monte de outras pessoas. A gente quer fazer a coisa acontecer. E aí, é fácil cair nessas armadilhas, tipo, nossa, mas eu tô seguindo a estratégia, eu tô seguindo o passo a passo, por que não tá dando certo para mim? Por que não sei o quê? Por que ainda não? O que eu não estou fazendo? E aí começa a gerar uma frustração muito grande, né? E a gente começa a ficar se perguntando por que ainda não? O que eu estou fazendo de errado? E eu acho que justamente esse é o ponto. A gente, em algum momento, a gente desconecta da gente. Só que aí, que bom que a gente está podendo conversar sobre isso hoje, porque essa reconexão, ela é muito importante. E eu acho que só pelo fato de a gente estar presente para isso, eu acho que já é um passo, né, a dar, né, já é um passo importante a gente a seguir. Eu estar consciente de que em algum momento eu posso me desconectar e eu tenho que parar tudo, respirar e me perguntar, estou fazendo o que o meu coração manda, estou fazendo alguma coisa que realmente está alinhada com o que eu gosto, com o que eu quero, né, então, nossa, isso aí é bem importante, achei demais. E sabes que muito interessante, porque foi agora há bem pouco tempo também que eu estava a falar com alguém que me disse, sabe, Sónia, que esperança e fé não é estratégia. Assim como você não pode só se basear, e não é? A gente não pode só se basear na fé e na esperança. Mas foi o que eu disse para ela. É? Então aplica a estratégia sem fé e sem esperança que vai ver onde é que tu vais chegar. A lugar nenhum. Experimenta, né? Experimenta e vê onde que vai dar. Né? Eu acho que não é. É que também, eu acho que as pessoas podem confundir também, tipo, na esperança de algo, não, é a questão da conexão consigo mesmo, né? E aí, nossa, eu acho que pela questão da quantidade de informações, pela questão do quero fazer isso dar certo, eu deixo a fé de lado, eu deixo a Renata de lado, eu deixo a Sônia de lado, eu deixo a minha conexão de lado, e é aí que eu acabo perdendo muitas oportunidades, então penso, né, que é um momento sempre de dar um estalo, respirar fundo e se perguntar, estou fazendo o que meu coração manda, estou seguindo a minha intuição, né? Eu sempre falo isso, e tenho até vários vídeos e tudo, onde eu falo muito, e às vezes eu até fico pensando assim, será que as pessoas acham que eu vivo parada e não faço nada? Porque eu já passei muitas vezes a mensagem de é importante fazer momentos de paragem, daí apareço eu num hotel, ou num jardim, ou num lugar, estou aqui, né, me alinhando, parando, e curtindo, né? Eu fico pensando, será que as pessoas pensam que eu só faço isso? Que eu só fico aqui assim meditando e as coisas acontecem para mim? Ai, se fosse assim, ia ser tão maravilhoso, mas dá um trabalho.
Peraí que eu acho que caiu nossa Travou, conexão. Travou, voltou. Tá. Voltou, né? Ó, eu falei em paragem, parou. Opa, olha aí, né? Isso aí é um sinal, né? Isso aí é um sinal. Não, mas Agora... os momentos de paragem são importantes, mas é para a gente se alinhar de novo e daí vai, né, com alta velocidade, mas na direção que a gente quer ir e não numa qualquer. Exatamente, né? Não ficar tirando para todos os lados. Isso. E mais uma pergunta agora, assim, as minhas perguntas, né, de passado e tudo mais. Como é que era a tua vida, assim, há uns 10 anos atrás, mais ou menos? Quando tu estava, talvez, iniciando ali os teus primeiros passos, como é que era lá atrás? Como é que tu enxergava as coisas? E eu não enxergava nada, acho eu. Sem dúvida que eu não enxergava a vida que eu tenho hoje. Isso eu não enxergava. Não... A verdade é que eu comecei sem uma coisa que hoje em dia eu acredito que é realmente muito importante e que sem a qual nós não devemos começar a ir para lugar nenhum, que é uma visão, né? Uhum. Que é ter uma visão a longo, médio e curto prazo. Claro que a vida nos surpreende e às vezes as coisas não acontecem. A gente também não deve ficar... É o que eu... Não deve, é o que eu sinto, né? Que a gente não deve ficar fixo ali, mas tem que ter uma visão maior, saber para onde é que a gente vai. E naquele momento... Há 10 anos atrás, foi quando eu comecei como hipnoterapeuta, eu realmente só queria aprender hipnoterapia e ter alguns clientes com quem eu pudesse trabalhar. Então, eu tinha o meu consultório, eu atendia, né? Foram aparecendo os primeiros clientes, eu também tive a sorte, né, que a escola que eu fiz o curso, na altura, tem um site onde as pessoas podem lá consultar os hipnoterapeutas da localidade, né? E eles colocaram lá a localidade que eu moro e algumas pessoas desta localidade começaram a me procurar. Então começou assim, né? E depois, durante muito tempo, eu trabalhei com o passa-palavra, né? Porque o cliente gostava muito, recomendava para outro, daí eu tinha outros clientes e assim foi. Só que chegou uma altura que não era suficiente só eu ficar, né? Não dava para eu viver de recomendação só. Era muito bom, tinha bastantes clientes, mas já não era suficiente para mim. E foi aí que eu comecei então a perceber que precisava de criar uma visão e precisava de chegar a mais pessoas. Foi quando eu comecei também a apostar mais nas redes sociais, a vir para o mundo digital, né? E então a partir daí comecei também já a ter alguns clientes que vêm daí. Agora, se eu posso dar mais uma dica, né? Porque eu falei da intuição. Uma das coisas a que a minha intuição também me levou, e não só a intuição, mas por aprendizagem, né? Porque estudei muito com muitos mentores, né? Então, uma das coisas que fez a diferença foi realmente poder estar presente em grupos, em eventos onde estão pessoas que pensam como eu, né? Daí que a gente se conheceu num evento, né? A gente se conheceu assim. Então, é também uma coisa que eu gosto sempre de passar como dica, porque uma das coisas que eu senti muito tempo, embora eu adore estar aqui na minha casa, trabalhar a partir da minha casa para todo mundo, né? E adoro. E também se eu não quiser estar em casa, se eu quiser ir para um outro lugar, desde que tenha uma conexão à internet, eu já posso atender os meus clientes, fazer o meu trabalho. Então eu acho isso maravilhoso. E é a liberdade que me fascina, né? Tanto que eu deixei de trabalhar com clientes presencialmente porque eu não queria estar presa a um lugar. Eu queria, se eu pudesse, né, ir viajar, eu ia, e eu podia atender os meus clientes de qualquer lugar. Então, mas uma coisa que me possibilitou também abrir a mente para essa visão e tudo mais, foi eu poder estar em alguns eventos de marketing digital que eu faço, de coaching também, né? Desenvolvimento pessoal, de terapias, enfim, das áreas que a gente gostar, seja qual for a área de empreendedorismo que as pessoas que nos assistem estejam a seguir, na sua área de trabalho, poder ir a eventos, estar sempre atenta onde é que existe um evento onde elas possam estar e possam fazer um networking, né? Porque a partir daí surgem parcerias, surgem ideias, surgem projetos e a gente cresce. E não cresce sozinho, porque para crescer a gente cresce mais rápido se a gente crescer junto, né? Então, embora o meu trabalho seja muito solitário, a verdade é que eu não cresço sozinha, eu cresço junto. Então, é muito interessante isso. Ah, que lindo isso, né? Que lindo ouvir isso. Até porque, agora também compartilhando um pouco da minha vivência,
como é complicado, né? A gente acostumou de um jeito, né? O meu trabalho é online, gosto de fazer online, tá. E aí, quando surgem os eventos, um que outro, dá uma dificuldade de preciso ir e tal, e isso acontece com bastante frequência, não comigo, mas com várias pessoas que eu converso, né? Há uma dificuldade, não, mas se eu não estiver aqui, quem é que vai fazer meu trabalho? Eu não posso me dar o direito de ir num evento, eu não posso me dar o direito, porque se eu estiver fora, quem é que vai fazer meu trabalho e tal? E vem esse pensamento, né? Mas como é importante. E se tu pudesse deixar uma dica além dessa, há 10 anos atrás, além dessa, de participar de eventos, de buscar esse networking presencial, que outra dica tu poderia dar? Olha, sinceramente, se a pessoa não puder, por exemplo, participar de eventos, hoje em dia online a gente encontra grupos, não é? Nós aqui estamos a falar de mulheres, não é? Mas pode ser mulheres e homens, depende do que a pessoa faz, não é? No meu caso, eu trabalho mais com mulheres, também tenho alguns clientes homens, mas a maioria porque o meu foco é mulheres. Eu trabalho mais com mulheres. Existem muitos grupos mesmo online onde a gente pode entrar e pode fazer ali uma amizade, pode partilhar, não é, com outra pessoa quais são as suas dúvidas, não é, as suas dificuldades, os seus desafios, porque a gente só consegue ver até onde a gente consegue ver e o que a gente não sabe, né? E às vezes a gente não consegue ver mais além e se vem trocar uma ideia com outra pessoa, vai expandir a mente, não é? Tu tens um conhecimento e uma visão, Renata, que eu não tenho, não é? E vice-versa. Então, basta a gente se juntar, não é preciso um grupo de 500 pessoas, só a gente se juntar as duas, conversar um pouco, nem que seja num Messenger, ou ligar aí uma câmera, um WhatsApp, uma coisa qualquer, e bora trocar uma ideia. Parece que tu fazes algo semelhante àquilo que eu faço, eu vejo que estás a ter sucesso, como é que estás? E até se calhar se eu vou falar contigo porque eu acho que tu estás a ter sucesso, nesse nosso conhecimento e nessa nossa intimidade, tu podes dizer assim, Sónia, eu estou a ter sucesso, mas sabes, eu estou com dúvida nisto, eu estou com dificuldade naquilo, né? Porque a gente vê, como um mentor nosso dizia, né? A gente vê o palco do outro, mas a gente não vê os bastidores. E por trás, então com coach, né, que eu trabalho com coaching e trabalho com outras coaches, parece que a gente tem que pôr uma máscara, né, de que se eu sou coach, eu sou perfeita e sou feliz. E essa máscara, né? Essa máscara tem sido um peso gigante para a maioria das coaches, das terapeutas, não é? Então se eu sou terapeuta, eu curo o outro, quer dizer que eu estou, né? 100%. Estou super alinhada. Estou tudo alinhada, sou pura luz e tal. Nada disso, amiga. Todas nós temos as nossas sombras, né? Luz, sim, adorei, sou pura luz. És pura luz e sombra também, né? É que a sombra faz parte, né? Faz mesmo. Só que às vezes a gente fica só escondendo aquela sombra, fazendo de conta que ela não existe, fica só para o meu conhecimento, os outros não precisam saber, não, né? Só que se a gente fica sozinha, se não tem. Falaste numa dica, então aqui vai a dica, que é coaching, terapia, né? Se a pessoa é um coach, se a pessoa é uma empreendedora de qualquer ramo, deveria ter um coach, deveria ter um terapeuta, deveria ter um mentor. É muito importante. Eu, como coach, terapeuta, durante muitos anos achei que era, né? Eu me basto, sou super mulher, eu curo o outro e curo eu, vai tudo junto. Eu me basto. Não basta nada. Nada, doce ilusão, de novo. Doce ilusão, porque lá está, a gente vê até onde a gente vê. Daí é preciso alguém que está mais atrás e que tem um campo de visão diferente da nossa vida, de nós mesmas, né? E essa pessoa, sim, pode nos mostrar um caminho. Mesmo que ela ainda não o tenha percorrido, mas se é um coach, ela vai nos fazer a pergunta certa na hora certa, né? Eu sou coach, eu posso me fazer as minhas próprias perguntas. Poder pode, mas não é a mesma coisa. Então, se há uma dica tem uma que eu magia, posso passar, tem magia por trás. Assim que possível, né?
contratar um coach, contratar, se for uma coisa mais de terapia, contratar um terapeuta, contratar um mentor, enfim, alguém que já tenha percorrido o caminho, que já tenha chegado a algum lugar que a gente quer ir e que a gente não está chegando por algum motivo, então a gente contrata alguém que nos possa ajudar a fazer esse caminho. E não é a mesma coisa pedir a amigo. Não é a mesma coisa. Não. Ô, Sônia, agora você está falando sobre contratar alguém, sobre ter um mentor, sobre, enfim, buscar ajuda. Quem são as pessoas que tu admira aí no mercado? Olha, quem são as pessoas que eu admiro? Eu trabalho muito mais com... Embora as minhas clientes sejam daí, os meus ídolos, entre aspas, não é? Não são bem ídolos, porque há uma coisa que eu gosto de ensinar também é tira a pessoa do pedestal. Vai ficar difícil tu chegares perto dela e tu conseguires até ter um relacionamento, nem que seja de mentor-mentorado ou coach-coachee, se continuares a colocar a pessoa num pedestal. A pessoa é um ser humano igualzinho a ti e é só isso, perfeito, não é? Agora, eu sou mais ligada a algumas coaches americanas, não é? Então essas são mais as pessoas que eu sigo, mas deixa ver. Quem é? Conta aí, eu também gosto. Então tá. Então deixa ver. Tem a minha coach que é Melissa Farr. Tem a Gina DeVee, que é assim, grande coach de coach, né, também. E quem mais? Deixa eu ver aí. Depois tem uma pessoa que eu gosto muito, que se chama Maru Labichella, que tem uma mensagem... Não conheço essa gente toda. Tem uma mensagem muito, muito bonita que eu adoro e com a qual eu já trabalhava antes, que é Infinite Receiving, que significa receber infinitamente, e a mensagem dela, que eu sou apaixonada, é que nós às vezes não recebemos, acho que não quase sempre, não recebemos na nossa vida aquilo que a gente realmente deseja, porque nós não estamos abertos a receber. Então a gente fica assim, eu quero 10 clientes esse mês, mas eu não estou pronta para receber 10 clientes. Eu quero, sei lá, 50 mil reais. Mas se eu agora chegasse lá e toma, está aqui 50 mil, a pessoa não ia saber como reagir, né, a essa oferta. Então, às vezes a gente quer muito uma coisa, mas na realidade a gente ainda não está prontas e aberta para receber isso. E se nós estivermos fechados, não vai vir. Então, a Maruela trabalha muito essa mensagem, eu gosto muito, porque eu também trabalho muito com a parte de, que até vou desvendar aqui a pontinha do véu, né? Breve vai ter aí um cursinho, uma coisinha simples, não é um curso, é uma experiência mesmo, uma vivência de 30 dias que eu vou fazer online, e a ideia surgiu de um trabalho, lá está, que eu estou a fazer 1 a 1 com uma cliente. E então, legal, como eu já tenho tudo pronto para ela, e já estou a testar ali com ela, né, ao vivo, eu já sei o que é que tenho que ajustar e vou ajustando diretamente com ela e uma outra cliente com quem já estou a trabalhar, e depois eu vou colocar no mercado já o produto, né, digamos assim, pronto, que é uma experiência de 30 dias, que se chama 30 dias de milagres. Então, é uma prática que eu faço diariamente, né, comigo mesma, e que passo para algumas das minhas clientes, ou para a maioria delas, mas assim de uma forma tão estruturada, apenas com algumas que querem exatamente esse trabalho, e que serve justamente para a gente aprender a criar, a manifestar milagres diariamente na nossa vida. E um milagre é tão simples como aquilo que a gente quer, né? Qualquer coisa. Pode ser um marido, pode ser ficar grávida, pode ser faturar 50 mil por mês, pode ser fazer o tal 6 em 7, né? Que a gente pequenos milagres, precisamos de milagres todos os dias. Todos Adorei. os dias. Ai, quantos planos legais. Isso aí daria uma live inteira para tu falar um pouco mais sobre esse assunto. Acho bem legal, um assunto que me interessa bastante. A gente combinar. Definir realmente um assunto, vamos deixar aí. Vamos dar uma olhada quem está aí de comentários aqui, que eu estou dando uma espiada, e eu ainda sou bebê ainda nessa questão de lives duplas aqui, mas a Priscila está aqui, a Caís está aqui, Isabel Santos, acredito que seja aí da tua terra, Micaela. Gente, sejam bem-vindos, se quiserem deixar alguma pergunta, algum comentário para Sônia, fiquem à vontade. E Sônia vai dizer, eu estou adorando o papo, né? E eu quero aproveitar esse momento para que tu diga como as pessoas podem te encontrar, as tuas redes sociais, o teu site.
né? Como a gente te acha, né? Então, colocando Sônia Anjos, que é o meu nome, Sônia Anjos, no Google já me acha, né? Agora, tanto no Facebook como no Instagram, @coach Sônia Anjos, tudo pegado, coach, COACH, né? Para quem não sabe como escreve coach Sônia Anjos, e já me encontra. E o meu site é soniaanjos.com, também me encontra lá. O site está assim meio paradinho. Ontem mesmo eu estava aí numa conversa de mastermind, né, com uma colega de mastermind, e a gente estava falando justamente sobre os nossos sites, porque ela dizia, o meu site está parado, e o meu está paradão. E qual é a desculpa para o site estar paradão? Tanto dela como a minha era igual, que é... eu estou a trabalhar num site novo. Porque depois tem essa parte também tecnológica minha, né? Que as pessoas também, a maior parte das pessoas não conhecem. Que eu fui fuçando tanto para conseguir fazer as coisas sozinha, que hoje eu faço sites para alguns clientes também. Então eu fui trabalhando tanto no site, de algumas clientes. Fui trabalhando tanto no site de algumas clientes que fui abandonando o meu, né? E como eu queria criar um novo, então eu fazia assim, não vale a pena eu colocar ali um artigo, porque já eu vou criar o novo e depois eu coloco tudo no novo, né? E com isto, nem novo nem velho, ficou parado. Ao ponto de eu escrever artigos inteiros em Word e estão aqui, fechados no meu computador para ninguém ver, porque eu não coloquei nem no novo, nem no antigo. Então, realmente, ele tem que sair aqui da caixa negra do meu computador para o mundo, né? Mas ainda está lá no ar o site antigo e está bonitinho do mesmo jeito. Eu é que... deixou ele lá em stand-by. Não gosto muito da palavra perfeccionista, né? Porque ela só nos atrasa, mas, sei lá, gosto muito da excelência e acredito que o meu site pode ficar melhor. Por isso quero fazer um novo. Mas com isto foi deixando o outro mais paradinho. Mas está lá, tem vários artigos já que as pessoas podem ler. Tem artigos super interessantes sobre como a gente pode falar com as pessoas que estão perto de nós, que são, sei lá, maridos, filhos, primos, mães, pais, que não acreditam nos nossos sonhos ou que não acreditam no negócio que a gente quer fazer. Elas até acreditam em nós e querem o melhor para nós, mas elas não têm a nossa visão. Então elas não conseguem, depois querem nos proteger e na forma dela de nos protegerem acabam por nos afastar dos nossos sonhos. Então tem lá um artigo muito bom que eu falo sobre como a pessoa pode realmente resolver isso. Tem outro, né, que as pessoas às vezes não sabem, por exemplo, como ter um mentor, como ganhar dinheiro primeiro, ou ter dinheiro, ter rendimento para conseguir investir num coach ou num mentor. Tem lá também um artigo onde tem inúmeras formas que a pessoa pode encontrar de manifestar, né, de atrair, de receber dinheiro e outras fontes, né, para poder depois investir. Pode não ser num mentor, pode ser num sapato, pode ser no que a pessoa quiser, né? Mas para poder investir no que ela quiser. Então, tem muita coisa por lá e podem me encontrar também no YouTube, em youtube.com/Sônia Anjos. É o meu canal antigo, eu estou transformando tudo e colocando no novo também, mas no antigo já redireciona depois para o novo. E tem muitos vídeos lá também para a pessoa poder se inspirar, incluindo alguns que falam de paragem, por isso é que às vezes fica achando que as pessoas acham que eu não faço nada. Acho muito importante e gostei muito o assunto assim que mais me chama a atenção é a questão do merecimento, que é uma coisa que recorre muito por aqui, né? Pelas minhas experiências, pelos meus aprendizados, a questão do merecimento. Realmente o maior trabalho que eu faço com as minhas clientes. Inclusive, eu tenho estado a trabalhar agora muito com uma cliente que ela não quer nada. Não quer nada, que maravilha, quer nada. Nada. Porque assim, se a gente não quiser nada, a gente já tem nada e daí a gente não fica frustrada, não é? Porque já está tudo certo. Então, mas ela não é a única, não é? O que eu sinto muito mesmo nas minhas clientes é que elas se limitam muito nos seus desejos. E eu gosto muito de ensinar sobre uma mentalidade também relacionada àquilo que a gente deseja, que o desejo, porque as pessoas às vezes olham, principalmente se as pessoas foram muito, muito espirituais ou até religiosas, elas acham que o desejo é uma coisa assim que não é muito boa. E é exatamente o contrário. Eu
ensino a mudar a mentalidade e a colocar a mentalidade alinhada com as suas crenças espirituais. Não é para mudar nada de religioso, nem espiritual, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com é espiritual e é divino a gente seguir atrás dos nossos desejos. Os desejos não estão aqui por acaso, não é? Se a gente deseja algo, se a gente deseja, por exemplo, criar um impacto, fazer a diferença no mundo, chegar a centenas ou a milhares de pessoas, ou não, ou trabalhar um a um, mas ter só um conjunto pequeno de clientes que a gente adora trabalhar e ainda assim poder receber abundância de dinheiro, de reconhecimento, seja lá do que for, tanto o nosso desejo é divino, como nós somos merecedoras, só por existir já somos merecedoras de tudo aquilo que nós desejamos. Então, esse é muito um trabalho que eu faço com as minhas clientes, justamente. Antes da estratégia tem que vir o merecimento. Eu posso te entregar a melhor estratégia, mas se tu não estiveres pronta para receber o resultado, né, de, sei lá, olha, por exemplo, fazer um lançamento online e ter centenas de clientes, se não estiveres pronta para receber essas centenas de clientes, se não estiveres pronta para receber o dinheiro que vem com essas centenas de clientes, se não estiveres pronta para nada disso e não achares que mereces, então tu vais bloquear a estratégia, por melhor que ela seja, tu vais bloquear o tempo inteiro e ela não vai resultar. Então, e a pessoa às vezes acha que é uma questão de estratégia e não é, é uma questão de mentalidade. Muda a mentalidade, qualquer estratégia funciona, qualquer uma, garanto. Ai, Sônia, que legal. Eu estou adorando o nosso papo, adorei muito mesmo. Quero te agradecer por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente, todas as suas experiências, né, que tu tem por aí. E, nossa, quero, assim, deixar o canal super aberto aí para a gente fazer mais bate-papo, assim, outras vezes. Vamos embora, adorei. Vamos que vamos, né? Tu quer deixar uma última mensagem aí para as empreendedoras, para as empresárias que estão assistindo aí a nossa live? Deixar uma mensagem final, né? Um grande finale para a gente fechar essa live. Queres que eu passe aí o grande finale? Mas olha, eu vou ficar honrada se ouvir umas palavras tuas. Então, para mim, depois tu fechas, né, no final, mas para mim, assim, a última coisa só talvez que eu queira passar é que muitas pessoas que trabalham, a Priscila quer saber como mudar essa mentalidade. Renata, eu acho que a gente vai fazer mais lives. Temos que fazer a Pri, ó, Pri mandou essa perguntinha aí. Quem sabe não vão responder essa pergunta aí, então, para finalizar, hein, Sônia? Como mudar a mentalidade? Olha, então, tem várias técnicas, não é? Que eu trabalho com os meus clientes para ajudar nessa mudança de mentalidade. Mas, primeiro, começa por exemplo, ler livros. É uma coisa que ajuda muito, não é? Procura livros. A primeira coisa que eu faço com todas as minhas clientes é passar uma pasta para elas, assim que a gente começa a trabalhar, eu passo uma pasta para elas, essa pasta chama Mentalidade de Abundância. Então, eu não começo a trabalhar com ninguém antes da pessoa começar a colocar a sua mente na abundância, no lugar certo, né? E eu já passo para ela uma série de conteúdos, né, que não são meus, são conteúdos alguns com centenas de anos, né, com mais de uma centena de anos, de pessoas muito mais conhecidas, muito mesmo mais do que eu, né, como Napoleon Hill, Wallace Walter, T. Harv Eker, né, que é tão conhecida aí no Brasil. Então, são livros de mentalidade de abundância, como, por exemplo, Pense e Fique Rico, Os Segredos da Mente Inconsciente também, que não é nenhum desses que eu falei, Os Segredos da Mente Milionária, que é do T. Harv Eker. Então, tem muita coisa, e são coisas que a gente pode encontrar online, estão disponíveis tanto os livros em PDF como em audiolivro, que as pessoas podem ouvir e já começam a mudar essa mentalidade, né? Depois também, a pessoa começar sempre o dia alinhada. O que é que isto significa? Eu sempre falo para as minhas clientes, não comece a trabalhar antes de estar centrada naquilo que tu queres, na melhor energia. E como é que a pessoa faz isso? Começa com uma leitura dessas, né, que já abre a mente para uma mentalidade de abundância. Começa por fazer uma respiração consciente, inspirando pelo nariz. Começa por fazer uma meditação, né? Se a pessoa gostar de meditar,
nem que seja simplesmente ficar, quem não gostar de meditar é tão simples como ficar só contando respirações. Inspira, expira. E faz isto 10 vezes bem calminho. Já é o suficiente para limpar a mente, não é, de toda aquela confusão mental e já ficar ali um espaço em branco para entrar a intuição, entrar as ideias, não é? Outra coisa que eu adoro, que eu amo, que é realmente a ferramenta que eu mais vi resultados em mim, nas minhas clientes, e que é a ferramenta que eu uso naquela experiência de 30 dias de milagres, que chama journaling, que é escrever, né? Escrever, escrever, escrever. Então, a gente escreve tudo o que está na nossa cabeça, coloca tudo ali. Tem uma parte que eu chamo o brain dumping, né? Que é despejar o cérebro. Então, se a gente já colocar todas as ideias que estão a acontecer na nossa cabeça ali, elas já não ficam povoando a nossa mente o resto do dia, porque a gente já despejou no papel. Depois, a gente escreve lá o quê? Os nossos medos, os nossos desejos, e depois começa a transformar tudo isso numa escrita positiva, não é? A transformar tudo em palavras positivas, começar a focar no que a gente quer em vez do que a gente não quer, não é? Tipo, eu não quero mais não ter clientes. Isso não é uma mentalidade muito positiva, não é? Então, eu quero ter 5 clientes, descrever exatamente como são os clientes, quanto é que eles pagam, tudo, né? A pessoa define exatamente tudo aquilo que ela quer, escreve. Então, tudo isto que eu falei, ler os livros, meditar, respirar, ouvir uma música, fazer aquilo que a gente gosta. O que é que a gente gosta? É fazer uma corrida, é dar uma caminhada, é tomar um banho, né, de imersão, com umas velas, com uma música, é, sei lá, sair para dar um mergulho no mar. O que é que a gente gosta? Primeiro a gente faz aquilo que a gente gosta. Não é para fazer o dia inteiro, né? A gente pode dedicar a nossa, eu chamo a hora de ouro. A gente pode dedicar a nossa primeira hora da manhã só a fazer todas estas atividades que trazem a nossa energia para cima. Daí a tua energia fica tão elevada que tu já está na energia certa para começar a trabalhar e passar realmente o melhor de ti para as tuas clientes. E se ainda não tens clientes, para começar a atraí-las, porque já está na vibração certa, já está na vibração, né, que o cliente vai sentir essa conexão. Então, é isso. Nossa, tá mais do que explicado, tá assim, ó, cheia de dicas, cheia de ideias. Agora eu vou botar em prática também, já fiz várias, ainda bem que tá gravado aqui, que eu vou pegar, vou assistir de novo, vou pegar todas as suas dicas, colocar em prática e vamos que vamos. Mas assim, Sônia, de novo, obrigada, tá? Obrigada pela presença, quero agradecer quem está assistindo aí o nosso bate-papo, quem vai assistir depois no replay. Fico muito feliz mesmo com a presença e eu e a Sônia, né, estamos à disposição aí para conversar mais sobre o assunto. Nos procure, nos chame pelas mídias aí, pelas mídias afora e vamos atrair a abundância, né? Vamos fazer os nossos negócios ficarem cada vez mais abundantes. O universo é abundante, né? Mas olha, tem bastante para todos. Então, vamos atrair, vamos receber e estamos juntos. Muito obrigada. E nos vemos na próxima entrevista. Até mais, então, pessoal. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Tchau.